Senhor presidente, nobres pares, público presente, funcionários e a todos, bom dia. Eu queria aqui fazer uma crítica em relação ao boleto que eu recebi semana passada. É um boleto, no caso, em que a prefeitura, na situação que está a prefeitura hoje, com dificuldades, fazendo cortes de estagiários, trabalhando 6 horas corridas, eu vejo aqui, por exemplo, um boleto que foi confeccionado, impresso, que eu vejo que deveria ter sido feito numa folha A4, foi feito numa folha A3. Então, como todos podem ver aqui, gostaria que a técnica mostrasse, metade da folha, gostaria que a técnica mostrasse aqui, por favor. Aqui, ó, o boleto está desse lado aqui e outra folha em branco, atrás também está em branco. Então, eu acho que tudo isso deveria ser levado em consideração quando você está num regime realmente de cortes, em que você tem que economizar. E outra, o material que foi utilizado aqui é o material mais caro. É o papel couché, no caso, em que eu vejo que poderia ser utilizado um outro material muito mais barato. Não está utilizando aqui uma folha A3, que poderia ser uma folha A4, e também não deveria ser feito no material bonito, tá? Principalmente quando você faz colorido, ele fica muito bonito, mas com custo muito mais elevado no caso. Bom, um outro assunto que me traz aqui é a respeito de uma denúncia que eu fiz o ano passado nessa casa, em que um cidadão estava utilizando indevidamente uma área da prefeitura ali entre o condomínio Sunset Garden e a Univap, justamente ali na Avenida Los Angeles, em que uma área da prefeitura estava sendo utilizado. Aí, no caso, houve uma denúncia, e aí eu tive que tomar minhas providências. Aí acabei cobrando a prefeitura fez a retirada das pessoas da pessoa que estava ocupando o espaço. E o que está acontecendo hoje? A prefeitura, ela não está fazendo a sua parte. O terreno está cheio de mato, cheio de entulhos, porque as pessoas estão jogando entulho nessa área. Então, eu gostaria que mostrasse aqui umas fotos. Esta é a área que fica na Avenida Los Angeles, entre o condomínio Sunset Garden e também a Univap. Olha o matagal que se encontra no local. Mato alto, lógico, empoçando água também, e os entulhos também que vão aparecer daqui a pouco, que eu gostaria que mostrassem também. Olha os entulhos que eles estão jogando nessa área. Mais uma foto que mostra esses entulhos. Então, nós estamos cobrando da prefeitura uma coisa que é obrigação dela. Aliás, a prefeitura cobra dos proprietários de terrenos que não mantêm limpa essas áreas, ela cobra, mas eu vejo que a prefeitura não dá o seu exemplo. Então ela mantém cheio de mato. Lógico que esses locais podem ser esconderijo de animais peçonhentos, assim como roedores, e também se está tornando um local, aliás, um depósito de entulhos. E sendo que a prefeitura notifica as pessoas que jogam entulho em seu terreno, no caso. Então, existe uma incoerência muito grande. Por que a prefeitura pode manter cheio de mato um terreno com entulhos, sendo que o cidadão, o proprietário, ele não, ele é multado por isso? Então, senhor prefeito, a gente cobra aqui a limpeza ali naquele terreno
na Avenida Los Angeles, que fica entre o condomínio Sunset Garden e a Univap. Então, senhor prefeito, a gente pede esse favor de estar fazendo essa limpeza no caso. Bom, um outro assunto que eu gostaria de estar abordando é o seguinte: estradas rurais. Infelizmente, com esse período chuvoso que nós estamos passando nesse momento, as estradas rurais, elas ficam bem castigadas, realmente ficam uma condição intransitável muitas vezes. Então, por exemplo, o que está acontecendo? Pela demora que ocorre para se atender às estradas rurais, os proprietários estão tomando a iniciativa de fazer o serviço, só que de uma maneira indevida. Vocês sabem que uma estrada rural, ela é um bem público. As pessoas não podem ficar fazendo um serviço que não é de competência dela, somente da prefeitura, do poder público. E o que eles fazem? Normalmente passam máquinas e colocam um material que deveria ser um cascalho apropriado para colocação em estradas. As pessoas acabam colocando a própria terra que tem no local. E com isso, ocorre o quê? Ocorre a formação daquele lamaçal, aquela lama. Então piora mais as condições dessa estrada. Então é o que está acontecendo em muitos bairros aqui de Jacareí. Temos também algumas pontes que também muitas vezes são tubulações que com excesso de chuva acabam estragando essas tubulações, porque a água acaba passando por cima e acaba levando toda a terra que é colocada em cima desses tubos. Então era importante, toda vez que faz a colocação desses tubos, de se fazer a cabeceira dessas tubulações no caso. Eu aqui até parabenizo o trabalho do Renato, que é responsável pelas estradas rurais, mas eu vejo que ele não tem condições suficientes para se fazer o trabalho na área rural. Eu lembro a todos que nós em Jacareí, nós temos mais de 450 quilômetros de estradas rurais. E o material humano e também as máquinas que o Renato possui, é muito difícil de fazer tudo isso, justamente nesse período. Então fica a cobrança desse vereador, no sentido de que a prefeitura tome as providências necessárias. Por exemplo, a colocação de conserveiros. Eu sei que o conserveiro hoje, a prefeitura não está mais fazendo, no caso, concurso para se contratar os conserveiros, mas até um tempo atrás, a prefeitura contratava uma empresa e essa empresa fazia essa prestação de serviço, de colocar conserveiros contratados por essa empresa e se fazer a manutenção anual nessas estradas. Então a gente cobra do seu prefeito justamente a contratação de empresas para se fazer a manutenção das estradas rurais, porque o conserveiro, ele é muito importante. É ele que vai, por exemplo, fazer uma limpeza do mato na estrada, ele que vai desviar uma água, uma mina d'água, ela que vai fazer a operação tapa-buraco com terras, também justamente para não deixar aquela estrada ruim, intransitável muitas vezes. Então, seu prefeito, a gente pede que o senhor dê um pouquinho mais de atenção para a nossa área rural, que as estradas rurais, né, Valmir? Tá? Elas realmente estão numa situação muito precária. E eu falo para vocês, uma das grandes reclamações que eu tenho aqui, além da iluminação, são as estradas rurais. Existe uma tubulação ali próximo do 1º de Maio, na estrada de Servidão, Narinhos Ruston, que nós já estamos há um mês cobrando no caso, o conserto de uma tubulação que ocorre naquela estrada. Foi toda erodida e há uma necessidade de recuperação dessa
dessa passagem de água, no caso. E, infelizmente, até o presente momento, não foi feito nada nesse sentido. Muito obrigado. Próximo.